Oi, eu sou Marina, da Sociedade AV, e como eu disse no vídeo do resumão passado, eu terminei de ler Zona Morta, do Stephen King. Eu e Paty fizemos uma leitura conjunta. Então, assim, já falamos sobre It, né? A Belge gravou um vídeo sobre It, sobre o filme, sobre o livro, e eu vou deixar aqui nos cards caso alguém quiser ver. Mas, né, vamos falar de Zona Morta. Zona Morta conta a história do John Smith. Ele é um professor, né, de escola, ele tem uma namorada. Um dia ele sai com essa namorada e depois que ele deixa ela em casa, ele acaba sofrendo um acidente de carro. E ele fica quase 5 anos em coma. Mas o que acontece? Qual é o ponto-chave do livro? É que quando ele acorda desse coma, ele tem uma espécie de vidência, né? Então ele toca numa pessoa, ele toca em algum objeto da pessoa e ele pode ver alguma coisa no passado, no futuro, algum evento que seja importante para aquela pessoa de alguma forma, né? Às vezes é uma coisa muito pequena, às vezes são coisas importantes, né? Mas, enfim, ele tem essa coisa de poder tocar nas pessoas e ver, né? Mas nem sempre também isso acontece. Então tem gente que ele toca, tem objetos que ele toca e nada acontece. Ainda bem, né? Imagina tocar em tudo e começar a ver coisas. E aí ele chama um fenômeno que acaba acontecendo com ele de Zona Morta, que é como se fosse alguma informação que ele teria previamente, mas que com um acidente ele não consegue acessar, né? Então digamos que a nossa memória seja cheia de gavetas e tem uma gaveta que ele não consegue abrir. Seria a zona morta dele, aquela gaveta. Bom, acho que tem umas coisas que são um pouco redundantes quando a gente fala de Stephen King, né? Tipo, que a linguagem é tranquila, né? Que é um livro que tem uma narrativa fluida e tudo mais, porque até agora todos os livros de Stephen King que eu peguei pra ler, pelo menos, foram todos assim. E Zona Morta segue esse padrão. Então, assim, os personagens também, você acaba se envolvendo com os personagens, que é uma coisa que eu também... Isso aconteceu com todos os livros de Stephen King que eu li até agora. Então eu acho que é um pouco bater na mesma tecla você dizer tudo isso, né? O John Smith, eu acho ele até um personagem um pouco genérico, no sentido de que, assim, o que ele tem além de ser vidente, sabe? Uma característica marcante. Talvez seja um pouco difícil de dizer, assim, logo de cara. Mas, enfim, mas é um personagem que você cria logo uma empatia por ele, você gosta daquele personagem, você quer ver como ele vai se desenvolver e tudo mais. Então, você fica envolvido com a história dele, né? Acho que é impossível isso, acho que é difícil isso não acontecer num livro do Stephen King. Mas enfim, tem 2 pontos que eu gostei bastante no livro que eu acho que são relevantes de serem ressaltados. O primeiro deles é a questão do tempo que o Johnny ficou em coma. Então, assim, esse tempo perdido que ele teve. Isso é uma questão que é muito legal, que é trabalhada no livro. Então, assim, tem umas coisas que são bem relacionadas, por exemplo, à história dos Estados Unidos, principalmente a história política, o presidente que saiu, o presidente que assumiu. Então, até justamente essa parte, sabe, de ver as questões presidenciais, a questão política estadunidense, isso foi bem interessante, porque, assim, ele queria, ou bem ou mal, recuperar um tempo perdido, né? Ele tinha perdido 5 anos da vida dele, assim, 5 anos que ele não fez absolutamente nada, que ele ficou deitado numa cama e ele não sabia como as coisas tinham acontecido, sabe? Tanto pro país dele quanto para as pessoas que o cercavam, entendeu? Então, assim, isso é uma questão bem legal que o livro traz e que, bom, eu só tinha visto até então, acho que filmes em que os personagens ficam em coma e que depois acordam, então eu não tinha exatamente um contato, assim, com o personagem que fica em coma, né, e como isso é trabalhado, né, como esse tempo perdido pro personagem é trabalhado. E então isso foi bem interessante. O segundo ponto que eu gostei muito é a questão do misticismo que envolve o livro inteiro. Então tem questões muito legais, assim, não só pelo fato de Johnny ser vidente. Tem as cenas de evidência e tudo mais, mas tem coisas maiores do que isso. Então, assim, o fato dele acabar atraindo a atenção de uma mídia, e aí tem toda aquela coisa de ele é charlatão ou não, quem é charlatão, e a própria questão da religião mesmo, tem uma questão religiosa bem forte no livro, até por causa da mãe do personagem. Então, assim, isso foi bem legal. E tem aquela coisa de até que ponto as pessoas agem de má fé por algo que elas
por algo que os outros acreditam, tirando proveito da fé do outro. Então isso é bem legal, é uma coisa que perpassa pelo livro inteiro e é uma questão assim que eu gostei bastante, foi uma das coisas que eu mais gostei no livro. Então eu acho que esses dois pontos são muito relevantes pra história, né? E foram coisas que me deixaram um pouco mais interessadas em continuar essa história, em terminar a Zona Morta. E aí, enfim, pra mim teve um ponto negativo. Eu fiz um vídeo no ano passado, exatamente no ano passado, foi em outubro, em que eu contava a minha primeira experiência de ter contato com a obra de Stephen King, porque eu comecei a ler ano passado, né? Então assim, eu comecei a ler, peguei 3 livros logo de uma vez, li um seguido do outro. Então eu fiz esse vídeo, eu vou até deixar nos cards caso alguém queira ver. Mas, enfim, no início desse ano eu li O Cemitério. E a impressão que eu tive quando eu li O Cemitério, terminei, foi um livro que eu gostei bastante, principalmente do final, mas eu fiquei com a impressão de que aquele livro podia ser um conto, sabe? Tudo bem, talvez fosse um conto de, sei lá, 30 páginas, mas ainda poderia ser um conto, talvez uma novela no máximo, sabe? Mas eu achei que era um livro muito inchado, que, enfim, as partes mais importantes eram, sei lá, as 50 últimas páginas, né, em que algo realmente acontecia. Enfim, eu acabei ficando com essa impressão. Lendo Zona Morta, eu tive a mesma impressão. Não necessariamente de que o livro poderia ser um conto, mas que algumas coisas podiam ser enxugadas. Então, assim, eu achei um livro um pouco inchado. Fiquei me perguntando, será que tinha necessidade de todas essas visões dele, sabe? Porque assim, eu li o livro na versão digital, né? Eu li pelo Kobo. E assim, o meu livro deve ter, sei lá, umas 500 páginas por aí. E as 100 primeiras páginas são de antes do acidente, sabe? Então assim, são contando a vida do Johnny antes do acidente. Tudo bem, é interessante, mas até que ponto essas 100 primeiras páginas são relevantes pro resto da história? Se a história só vai acontecer de fato depois que o Johnny sai do coma, sabe? E assim, até que ponto todas essas visões dele, todas essas experiências de vidência são realmente relevantes pro resto da história, sabe? Tudo bem, é muito interessante, sabe? Quando ele toca lá em alguém, quando ele pega lá um objeto de alguém e vem alguma coisa na cabeça dele. Será que necessariamente era preciso uma visão para cada desdobramento da história? E enfim, a obra não ficou exatamente chata pra mim, até porque eu continuei gostando bastante, né? E enfim, pra mim foi uma leitura assim que eu peguei nos momentos em que eu precisava até desafogar das leituras pesadas que eu fiz, né, durante esses meses, durante o tempo que eu li Zona Morta. Então, assim, pra mim era um livro que eu pegava pra relaxar, e mesmo sendo um livro inchado, eu continuava relaxando quando eu lia o livro e tudo mais, mesmo achando que, enfim, muitas coisas poderiam não estar ali, mesmo questionando a necessidade de certos acontecimentos no livro. Mas, enfim, foi uma experiência muito boa. É um livro que eu indico, sabe? Porque, assim, eu acho que quem gosta de Stephen King, quem, sei lá, gosta de história de terror, não é um gênero que eu leio muito. Então, assim, quando eu pego um livro desses pra ler e eu gosto, sabe? O livro consegue me distrair a ponto de eu terminá-lo. Porque, enfim, eu acho que a vida é muito curta pra gente ficar lendo livros que a gente não gosta. Mas eu sempre que eu pego um livro assim, eu fico, nossa, então é legal, sabe? Eu indicaria. Eu vou deixar até o link caso alguém quiser comprar pelo nosso link da Amazon. Eu vou deixar aqui no box de descrições, né? Vocês sabem que comprando pelo nosso link da Amazon isso ajuda muito no canal. A gente ganha uma comissão pra poder fazer as nossas compras. Então seria muito legal caso alguém tiver interesse, né? Obviamente. E bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!